Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos baseado no livro Os Fundamentos da Física, volume 1. E hoje é um exercício bem interessante, até para a gente discutir um pouco de ciência, né, da natureza científica. Como vocês já devem imaginar, um dos pilares da ciência, né, não só da física ou de ciências naturais, mas no geral, é a experimentação, né? Ou seja, o ato de você realizar experimentos. E está diretamente relacionado também o fato da gente usar instrumentos de medidas, justamente para a gente coletar esses dados. E a ciência, de forma geral, pretende sempre fazer previsões dos fenômenos que ela tenta explicar. O exemplo cotidiano é o clima, né? Amanhã você precisa saber se vai chover ou não para organizar a sua vida. Então, essa parte experimental precisa ter muita precisão. Os instrumentos de medidas precisam ser precisos. Os cálculos, os dados, existem mecanismos para a gente sempre tentar alcançar essa precisão, entre aspas, absoluta. Não é possível, mas a gente sempre tenta o máximo a diminuir as incertezas. O exercício de hoje traz essa reflexão para a gente. Espero que você pense um pouquinho sobre isso e agora vamos resolver essa questão. Eu fiz o desenho aqui numa escala maior para a gente acompanhar. É uma questão simples, mas vai exigir que você tenha assistido a aula anterior sobre algarismos significativos. Eu vou explicar aqui superficialmente, mas se você quiser aprofundar, eu tenho uma aula de mais de 20 minutos dando vários exemplos, ok? Mas vamos lá. Separei aqui entre A e B, tá? Apesar que o exercício não faz essa separação, mas tem duas perguntas. A primeira é: qual é a leitura do cronômetro expressa em algarismos significativos? Pessoal, algarismos significativos são justamente os dados que a gente coleta, né, as medições que a gente coleta, que são importantes, que são significativos. E existem algumas regrinhas que eu discuti lá no outro vídeo para a gente saber quais algarismos são ou não significativos. Mas basicamente é todos aqueles que a gente tem certeza. Por exemplo, aqui a gente tem o ponteiro, né, do cronômetro e ele está em cima de alguma marcação. Essa marcação a gente tem certeza. E vão ter marcações ali, que são os espaços em brancos, que a gente não tem certeza absoluta. Tá? Esses são os algarismos duvidosos. Então, recapitulando, algarismos significativos é a junção dos algarismos que a gente tem certeza e dos algarismos duvidosos, certo? Então, para encontrar os algarismos significativos, a gente precisa primeiro entender o cronômetro, né? Fazer a leitura correta dessa medição. O ponteiro na imagem, pessoal, está apontando, ó, aproximadamente aqui. Deixa eu fazer um desenho melhor. Ó, ele está mais ou menos aqui. Então, o que a gente precisa determinar basicamente é que ponto é esse, qual valor que é esse aqui. Para fazer isso, a gente precisa interpretar a leitura do cronômetro. E tem uma forma bem simples de fazer isso. Veja que o maior desafio é justamente determinar quais são esses valores aqui, ó. Primeiro, os valores laranjas aqui, que são as 4 separações maiores, né? Intuitivamente, a gente sabe que isso aqui é 1, você já deve ter reparado, porque ó, vai formar a sequência correta, né? 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, tá? Mas você não precisa ter noção sobre isso, né? Você não precisa ter essa certeza. A gente pode fazer isso simplesmente subtraindo os intervalos, que seria então o intervalo final, né? 10 menos 5, que dá 5, e depois pegar esse resultado e a gente pode dividir pela quantidade de intervalos, né? Ou seja, de caixinhas, vamos pensar em caixinhas dentro desse intervalo. Então, por exemplo, ó, talvez você vai querer dividir por 4 porque são 4 separações, certo? Mas isso não está correto. Ó. É melhor você pensar em quantas vezes ele fica separado, né? Ele forma as caixinhas. Olha aqui, ó, uma caixinha, duas caixinhas, 3, 4, 5. Né? Ou seja, ele repartiu esses 4 ponteiros, repartiu, né, o nosso intervalo em 5 partes iguais. Então, aqui também é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Ou seja, cada partezinha, cada ponteiro laranja é igual a 1. Então a gente pode vir aqui e de fato substituir, que agora a gente sabe calcular e não precisa apelar para intuição. Bom, então com isso a gente sabe, ó, que o nosso marcador, que o nosso ponteiro, ele está um pouquinho para frente do 7.
Repara que eu tô falando só os números, pessoal, porque o exercício ele falou assim, ó, o intervalo de tempo, mas ele não deu unidade, tá? Então a gente não sabe se isso aqui é, minuto, segundo, a gente não tem certeza, né? Provavelmente é segundo, pensando intuitivamente, né, no mundo físico e prático, deve ser segundos, mas a princípio a gente não pode afirmar. E agora o próximo desafio é fazer a mesma coisa, só que para esse intervalinho aqui, ó, em amarelo. Perceba que é bem semelhante, ó, porque ele também tem 4 ponteiros. Só que agora, ó, a gente tem que fazer medindo desse espacinho aqui, ó, do 7 ao 8, por exemplo, né? Ou do 6 ao 7, enfim, tanto faz, porque é constante. Então a gente precisa fazer a mesma análise, só que agora para o outro intervalo, ó. Então, pega o final, que é 8, menos 7, e isso vai dar 1. Então você vai pegar o 1 e dividir pela quantidade de vezes que ele reparte, né? Que, ó, a gente acabou de fazer isso. Se tem 4 tracinhos, vão ser 5 repartições. E sim, pessoal, isso é uma regra. Se você tem aqui, ó, e aí você tem sempre, sei lá, 2 tracinhos, você formou 3 partes, ó, 3 caixinhas. 1, 2, 3. Claro que eu não fiz aqui, né, caixinhas iguais, mas essa é a lógica. Então sempre vai ser um valor a maior, né, uma unidade maior do que a quantidade de tracinhos que você tem. Para você pensar, ó, 3 tracinhos, 1, 2, 3, 4 caixinhas, ok? Então, como a gente tem 4 tracinhos, vão ser 5 também, tá? Assim como no anterior. 1 dividido por 5 é 0,2. Então, isso significa que cada tracinho aqui, ó, vale 0,2. Então, se aqui é 7, aqui é 7,2, aqui é 7,4 e assim por diante, tá? 7,6 e vai aumentando de 0,2 em 0,2 nesses intervalos amarelos. Pronto, agora a gente já tem tudo que a gente precisa, olha. Se ele está entre o 7 e o 7,2, a gente faz a mesma análise, pessoal. Na verdade, agora você pode fazer uma análise diferente, que é até melhor. Como você já determinou esses valores, né? Veja bem, antes a gente estava determinando os valores dos intervalos. Então agora a gente tem uma regrinha que é muito interessante. Todo instrumento de medida ele tem um nível mínimo de precisão e ela é baseada na sua menor unidade de medida. Então, a menor que a gente achou foi 0,2, lembra? Não tem nada depois disso, ó, não tem mais tracinhos pequenininhos aqui entre os tracinhos amarelos. Então, a menor unidade que a gente conseguir é 0,2. E então, o nosso nível de precisão é sempre esse valor menor dividido por 2, né? O que dá 0,1. Ou seja, esses espacinhos em branco, você sempre vai assumir que ele vale 0,1. Então, como o nosso ponto vermelho aqui está entre 7 e 7,2, ele vale a menor medida, porque é algo que a gente não consegue ter como precisão correta. Ou seja, ele é 7,1. Essa é a resposta aqui da primeira questão, né? Qual que é a leitura expressa em algarismos significativos. Outra forma que talvez você vai gostar, tá? Se você não entendeu bem a teoria, pode ter sido confusa essa parte, mas outra forma é simplesmente você fazer a média entre os dois. Então você pode fazer 7,2 mais 7, né? E dividir por 2. Isso aqui vai dar 7,1 também. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? Agora vamos fazer a B, que também é muito simples. Olha, a gente já tem a resposta na verdade. Ele quer saber quais são os algarismos corretos. Lembra que eu falei? O algarismo correto é aquele que a gente tem certeza. A gente sabe que isso aqui mede 7, esse ponteiro aqui. Então, a gente tem certeza que o 7 é correto, tá? Ele 100% correto, né? Aqui na questão de medida. O algarismo duvidoso é justamente o 0,1. Por quê? Porque a gente não tem certeza. Simples assim. Acabei de mostrar para vocês, né? A gente chutou, ó, a gente fez uma média para achar ele. A gente fez baseado aqui na menor unidade de precisão. Então, ele é o duvidoso. É literalmente só isso, pessoal. É aquele algarismo que a gente não tem certeza, que a gente faz uma aproximação. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula.